Prontinho. Já está gravando o nosso momento, tá bom? Falta ainda alguns segundinhos aqui no meu relógio, eu vou deixar bater certinho o horário. Aí, já bateu aqui no meu relógio, 19 horas e 30 minutos. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso último encontro do curso O Gigante GeoGebra. Pessoal, eu não queria estar dizendo essa palavra, esse termo, último encontro, mas ia chegar o momento, né, que a gente teria que dizer isso. Eu sei que quando vocês se matricularam no nosso curso, talvez devem ter olhado a programação e pensado assim, puxa, 11 encontros, tudo isso, será que vai dar certo? E depois agora eu tenho quase certeza que alguns de vocês estão pensando assim, por que não tem mais 11 encontros para a gente continuar aprendendo? Me diga se esse é o pensamento de algum de vocês ou não. Não precisam falar só porque eu disse, mas me diga se vocês estão com o pensamento desse assim, que deveria ter mais alguns encontros. Professor, eu queria muito mais, porque eu não Com aprendi certeza. quase nada. Quer dizer, eu aprendi muita coisa, sim, né? Dá para hoje já mostrar para os alunos, hoje meu está mostrando ali para o sexto ano os poliedros, né? Como formar alguns poliedros interessantes, mas realmente a gente precisava de muito mais, principalmente lá na parte de álgebra, eu fiquei muito perdido. E tem algumas coisas que no final eu vou te perguntar que eu não consegui fazer ali no 6.2, mas eu agradeço muito até aqui. Inclusive, eu já estou querendo que, se eu conseguir aí fazer outra especialização, eu vou usar o GeoGebra como tema, porque eu vi que tem coisa demais para a gente aprender. Olha aí, coisa boa, rapaz, que bom. Tranquilo, que beleza. Alguém mais, pessoal, sentiu essa necessidade assim de que poderíamos ter mais momentos? Porque isso pode nos ajudar a programar o próximo encontro, né? Assim, o próximo curso. Se vocês acharam que esses 11 encontros foram poucos ou se foram exaustivos, se foram muitos, né? Diga aí para nós. Eu estou no grupo aí dos que acharam muito passageiro, viu, professor José Filho? Teria que ter mais encontros, ou essa ideia de fazer outro módulo aí é muito boa. A gente só tem a aprender e a crescer, né? Verdade. A desenvolver mais. Boa E noite. outra coisa também, Professora Graça, professor. levanta a mão. Pode falar, Jordani, tranquilo. Então, assim, não, é só que eu sempre estava colocando lá nas minhas avaliações, na frequência, é a questão do tempo. Que a gente vê assim 1 hora, é muita coisa, mas não dá para fazer quase nada. Então, se pudesse prolongar um pouco mais no próximo módulo, com fé em Deus vai aparecer esse próximo módulo, que possa estar aumentando esse tempo aí. Também não sei como é que está a disponibilidade de vocês que vão ministrar isso, mas eu acredito que pelo menos umas 2 horas por cada encontro, eu acreditaria que ficaria bem mais vantajoso para todo mundo, aprenderíamos bem mais. Certo. Beleza, muito bom. A gente vai pensar nisso, viu, professor Jordani? Mais alguém? Boa noite. Boa noite, professor Antônio. Tudo bem, meu campeão? Meu mestre José Filho. Um prazer estar com você, meu nobre. É muito bom ter o encontro 2, vamos dizer assim, a segunda etapa do curso, porque, assim, muito bom esse curso. Eu aprendi, eu estou devendo ainda as atividades em virtude da carga de trabalho, mas eu vou fazer todas elas, vou rever as aulas que não assisti. E, com certeza, esse curso, professor, me proporcionou assim, uma visão diferente do como utilizar a tecnologia, a matemática, tá? Assim, eu sou um dos que cobro muito essa questão do GeoGebra, porque eu gosto de trabalhar essa tecnologia com matemática, e esse curso ele foi diferente, principalmente com essa prática, porque para nós professores essa questão teórica é meio que complicada. E quando você trouxe a prática para a gente, foi muito interativo o curso. Então, tem que ter, professor, o módulo 2, né, para a gente. Vamos, como o companheiro Jordani falou, ninguém sabe a questão do tempo, porque é complicada a nossa vida, mas eu acredito que com uma boa conversa a gente consegue o módulo 2 aí avançar mais nesse curso, porque é muito bom mesmo. Só tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar trabalhando e aprendendo com vocês, nosso mestre, nossos 2 mestres, né? Muito obrigado.
Que bom, professor Antônio. A gente fica muito feliz, viu, de poder ter contribuído pelo menos um pouquinho, né, para que melhore as possibilidades de vocês. Vamos ouvir a professora Graça agora, que ela levantou a mão agora há pouco, a gente não deu a oportunidade. Professora Graça, por favor. Não, professor, é bom. Para eles que já são matemáticos, já entendem do assunto, é bem melhor ainda, porque do que o senhor fala, eles já estão entendendo do que o senhor está falando. Para nós que somos, assim, estamos aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo, é interessante até para a gente aprender a ler e observar as coisas fora. Essa semana, eu escolhendo as habilidades, eu fui lá no livro nosso de matemática, coisa que eu nunca percebi na aba. Tem as dicas do GeoGebra lá, indicando a GeoGebra, indicando o que se pode ser trabalhado. Eu digo, olha, coisas que assim, eu folheava o livro, passava para frente, mas nunca parei para ver essa parte. Então, até ajudar a gente a ler, né? Observar, perceber fora, em outro espaço, foi bom. Porque até então, meus livros eu só ia no finalmente, mas essas abas, essa parte indicando as sugestões para trabalhar lá no GeoGebra, eu nunca tinha me ligado. E agora me liguei. Opa, professora, que bom que foi útil para a senhora isso daí, tá? Nós queremos contar com vocês também no nosso próximo momento, viu? Que a gente está com vontade de fazer aqui. Muito obrigado, professora Graça, pelo seu depoimento também. Professora Cleane levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite. Esse curso, assim, ele é muito relevante para nós professores, né? Como vocês já falaram aí, ele abre muitas portas para a gente, na questão da tecnologia e na questão também de ganhar tempo. Porque a gente, assim, trabalhava em sala de aula, né? Muito com essa questão de recorte, de colagem, e aí demorava uma aula inteira, né? E às vezes não dava tempo nem de preparar o material com os alunos. E você, utilizando a ferramenta, fica bem mais fácil deles compreenderem e da gente também ganhar o tempo, né? Pena que o tempo de estudo para a gente e de preparo do material é curto, né? Muito curto. A gente, né, corre de um lado, corre do outro, dá um jeito aqui, dá outro jeito ali. Mas é uma ferramenta maravilhosa. Agradeço a vocês pela disponibilidade em nos ensinar. Obrigada. Ok, professora Cleane. Que satisfação poder ouvir de vocês que ajudou, né? Que a gente tem assim, a sensação de que o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa dedicação serviu para enriquecimento da vida e do trabalho também de vocês. Que bom. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar logo aqui as orientações para vocês com relação ao que vocês terão que cumprir e o prazo para a gente finalizar, e aí depois nós partimos para algumas construções, tá bom? Primeiro, a ideia de vocês fazerem 10 construções para poder depois ser compartilhado juntamente no mesmo livro, dinâmico, para quê? Pense bem, por exemplo, agora nós estamos aqui com 21 pessoas, tirando eu, fica 20 de vocês. 20 vezes 10 daria aí 200 construções de temas variados, que vai desde a primeira série, no caso até o 9º ano. Se alguém que está aqui, que trabalha no ensino médio também, tiver vontade de fazer com relação ao ensino médio, pode fazer, fique à vontade. Mas pense bem, seriam 200 construções que poderão favorecer cada um de vocês. Imagine isso. Como será rico vocês terem aí 200 construções que vão estar sendo aperfeiçoadas a cada dia, porque você vai construir elas agora. De repente, amanhã você tem uma ideia de melhoria, você vai lá, melhora ela, reposta lá na sua conta, tá bom? E aí você vai ter ali um local onde você está contribuindo com todos os outros. Então, isso aqui é um trabalho em rede, então ficaria muito interessante. É uma ideia assim, que eu acho que vale muito a pena cada um de nós comprarmos. E vocês já compraram isso, né? Vai levar um tempinho para a gente poder conseguir fazer elas, mas vocês já compraram. Eu agradeço muito por isso. Mas como aqui a gente sabe que tem pessoas que viram o GeoGebra pela primeira vez e estão começando nele agora,
a gente também consegue entender que é tudo muito devagar, não adianta a gente querer correr demais, porque senão, ao invés de auxiliar, a gente faz a espantar também. Portanto, vamos marcar aqui um tempo limite para que vocês consigam construir esses seus objetos educacionais. Vamos lá? Hoje é o dia 19, né? 18? Dia 19. Então, eu estava pensando em fazer com vocês o seguinte, dar 30 dias para que vocês consigam fazer essas atividades todas. Quando eu digo essas atividades todas, não são as atividades de treinamento, aquelas que estão lá no portal, aquelas são para vocês treinarem a execução de algumas ferramentas. Mas para vocês conseguirem fazer essas 10 construções, esses 10 objetos educacionais, colocar lá nas suas contas e enviar para a gente poder verificar e fazer a certificação. Porque além de 30 dias, no caso seria dia 20 de novembro, fica muito difícil para a gente, porque a gente tem que olhar esse material de vocês, conferir tudo certinho, mandar a documentação para a Palmas, para que depois eles consigam fazer a conferência deles e expedir a certificação. Legal? Então, vamos combinar assim? A partir de hoje, vocês têm mais 30 dias para conseguir devolver e entregar essas atividades, essas 10 habilidades. Concordam? Me diga aí. Professor, o senhor vai ficar meio Muito bom. pergunta, mas eu concordo. Só um detalhe, professor. Com relação àquele link do formulário lá que nós mandamos com as habilidades, elas podem ser mudadas ainda? Isso. Eu deixei o link aberto para que vocês possam mandar quantas vezes vocês quiserem, porque eu vou ficar sempre com a última, tá bom? Eu vou pegar todas elas lá e vou olhar qual foi a última que você mandou e aí eu vou registrar ela, tá legal? E aí você Ótimo, vai mandar de acordo com o último envio seu. Combinado? Ok, então aparentemente aqui os que colocaram no chat aqui, concorda, Valdir, ok. A professora Márcia também concordou com o prazo, Cidileia também, ok. Acho que todo mundo concorda que o prazo está bom, né? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, Eu José. concordo com o prazo, está muito bom aí. Vai dar para a gente concluir, né? Isso. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que ninguém que participou agora, ninguém que efetivamente participou conosco, fique sem o certificado, porque além do aprendizado, é muito bom que vocês tenham ali um papel, um documento registrado direitinho na universidade, que vocês participaram do curso, né? Isso pode servir muito para cada um de vocês, tá bom? E aqui, o professor está falando aqui que não devemos achar que está largo, porque podemos perder o mesmo, né? Nós temos que fazer agora, tá bom? O prazo, eu dei o prazo de 30 dias, olhando aqui para o pessoal que está tendo contato pela primeira vez com o GeoGebra, que tem um pouco mais de trabalho, como a professora Graça mesmo falou. Professora Graça, nós temos aqui a professora a Charlene, a Cidileia, que não são da área de matemática, são aqui acadêmicas e tutoras do nosso curso. Nós temos aqui a professora Márcia, que diga de passagem aqui, viu, professora Márcia? Professora do meu filho, muito obrigado por estar cuidando do meu garotinho. A professora Márcia é uma guerreira para cuidar do meu Tiago, viu? Ele é bruto. Mas a professora Márcia... É uma honra, professor, eu que agradeço, viu? A professora Márcia, a Graça, essas meninas que eu falei, e outras mais daqui do nosso curso, são professoras que estão trabalhando no ensino fundamental nos primeiros anos e talvez não tenham tido, nunca tiveram contato, né, professora? Como a professora Graça falou ali no GeoGebra. E pensando em todos, eu achei melhor dar esse tempo um pouquinho mais demorado. Vai me apertar um bocado no final do ano, porque eu vou ter que correr muito para olhar esse trabalho de cada um de vocês. Mas eu vou tentar deixar nesse formato, nesse tempo aí. Então, a primeira coisa que vocês não podem esquecer, marque aí na agenda de vocês, tá bom? Até dia 20 de novembro, tá bom? Até dia 20 do 11, vocês vão me enviar as 10. Já que o tempo está bem grande, eu acho que vai dar para cada um de vocês fazer as 10, né? Lá a nossa proposta é que vocês cumpram 70% dessas atividades, mas eu creio que vocês vão conseguir cumprir os 100%.
Mas vamos lá. Então, primeira informação tá dita, todo mundo sem dúvida quanto a isso? Professor, eu só Sim. queria... quando eu colocar, eu vou colocar habilidade, porque a gente escolheu as habilidades lá no Google Forms, certo? Sim. Aí, quando eu fizer lá na malha o exercício, eu preciso citar a habilidade em cima ou não? Isso, o bom é isso, professor. É bom que a senhora coloque, não precisa colocar no corpo da construção qual é a habilidade, se a senhora não quiser. Mas se quiser colocar um textinho pequenininho em cima, assim, só o código da habilidade, pode ser. Mas a senhora pode fazer também da seguinte forma: quando a senhora levar lá para o GeoGebra Online, na hora de colocar o título lá e as descrições lá da sua atividade, a senhora descreve para qual habilidade serve aquela construção, tá bom? Então, a senhora pode identificar lá na sua conta online, no seu trabalho, que lá, quando a gente abrir ele, já vai olhar lá qual é o tema, né, Se a gente a habilidade. colocar o alfanumérico e colocar a figura embaixo, tá bom assim? Também, tá ótimo. Tá bom? Qualquer maneira que vocês fizerem para poder identificar, tá tranquilo. O importante é ser eficaz para que vocês possam ensinar. Tá bom? Ok. Então essa é a nossa primeira informação de agora. A segunda informação, pessoal, é a seguinte. Nós precisamos e nós queremos ter um novo... Vamos falar assim, um novo módulo que seja mais avançado, para dar continuidade nesse daqui. A gente vai lutar para que isso aconteça. Então, a gente gostaria, se fosse possível, de cada um de vocês, ou daqueles que se propuserem a fazer, fazer como se fosse uma espécie de... Deixa eu dizer aqui como seria... Uma espécie de petição falando mais ou menos o que vocês acham, que se esse curso contribuiu para vocês, se a Uniteams, oferecendo esse curso, contribuiu para o ensino de vocês, para o trabalho de vocês, e se vocês desejam ter um novo módulo disso. Por quê? Porque se eu tiver esse material em mãos, como se fosse essa declaração de vocês, de dizer que foi útil e que gostariam de ter um novo módulo, a gente vai ter mais força de poder fazer um projeto diante da Uniteams para ver se eles conseguem nos ajudar nesse sentido, de ter uma carga horária para fazer o módulo 2 e dar prosseguimento na formação continuada de vocês, tá bom? E aí seria como vocês fariam isso? Vocês poderão fazer numa lauda mesmo comum, pode enviar aqui no próprio grupo, caso queiram, ou pode enviar, se não quiserem que fique público o que vocês escreverem, pode enviar no meu privado, que aí eu vou fazendo os arquivos aqui desse material e apresento para a coordenação da Uniteams. Legal? Entenderam mais ou menos essa segunda ideia aí? Entendido, professor. Perfeito, professor. Sim. Ok. É para que a gente possa ter forças, né, para poder fazer essa petição junto a ele. Então tá isso. Então acho que era isso. Mais tarde um pouquinho, se o professor Antônio Clerto, ele está fazendo a aula dele, do doutorado dele, ele disse que até as 9 horas ele está em aula. Mas ele disse que vai tentar sair um pouquinho mais cedo para dar um tchau para vocês, agradecer também vocês aqui, nesse nosso último momento. Se der tempo, ele vai aparecer, mas não vou prometer. No momento agora, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa construção. Como eu falei para vocês, a ideia hoje era fazer em cima daquilo que vocês já tinham pensado em construir e, de repente, não tinham conseguido. O professor Giordani chegou dizendo que tentou fazer um triângulo retângulo aí para poder trabalhar com o teorema de Pitágoras, mas não conseguiu que o triângulo ficasse fechado, né, professor Giordani? Com um ângulo reto bacaninha aí. É mais ou menos isso, não é? Não sei se ele me ouviu ou se travou aí para todo mundo. Me diga. Oi, professor. Oi. Opa. Ouvi Tá, sim. beleza, então vamos começar por aí, pela sua necessidade nesse momento. E depois vocês podem ir falando, não, eu gostaria que fizesse isso. No meio da semana, nós podemos atender aqui o professor Manuel, quanto a uma necessidade dele também. Professor Manuel, você conseguiu ver o vídeo que eu coloquei lá no site, daquilo que você tinha me pedido? Sim, professor. Ficou uma maravilha, ficou muito bom. Joia. Beleza, sobre obrigado. Sequências. Isso. Então, ficou legal também aquele
vamos dizer, aquele artifíciozinho que você utilizou para, vamos colocar aqui, para mostrar ou a PA ou a PG. Joia. Bacana. Então, está disponível também no nosso, lá no site do curso, pessoal, sobre progressão aritmética, um vídeo que eu fiz para vocês mostrando como funciona. Deixa eu, então, aqui projetar a minha janela para começar a nossa oficina da noite. Deixa eu ver se já está aparecendo aí para vocês. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim. Ok, professor. Joia. Então, vamos fazer isso. Vamos começar aqui tentando construir um objeto educacional que possa auxiliar no trato, no trabalho com o triângulo retângulo, no Teorema de Pitágoras, por exemplo. Então, como é que nós poderíamos fazer? Começar dando início a essa ideia aí. Num triângulo retângulo qualquer, se você variar dois dos seus lados, por exemplo, se você fizer variar os catetos dele, automaticamente você varia a hipotenusa, mas nós temos sempre que tentar fazer o quê? Manter o ângulo reto, né? Sempre garantido. Então, qual seria uma das ideias? Lógico que tem muitas maneiras de nós fazermos isso, mas eu vou fazer, por exemplo, talvez da maneira mais fácil aqui, para que vocês consigam aí se inspirar e fazer mais coisas com relação a isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois controles deslizantes aqui. Vou colocar o primeiro controle deslizante, vou dizer que eu quero de número inteiro primeiro. Não vamos fazer com número complicado não, que fica difícil dos meninos aprenderem logo no início. Eu vou dizer que isso aqui vai ser o meu cateto B. Bom, eu vou botar um Bzão bem maiúsculo aqui para ficar bem legal. Porque aqui, quando vocês forem colocar os nomes dos controles deslizantes, eu vou até fazer aqui para vocês aqui. Eu vou colocar o B separadinho e vou mandar salvar, só para vocês verem uma coisinha aqui que acontece. Ó. Vou mandar salvar. Observe que ele marcou só o nome cateto. Por quê? Porque é uma variável, e a variável não pode ter nome composto, tá bom? Então, se vocês colocassem assim, o nome de um controle deslizante, tipo cateto B, cateto C separado, ele não vai salvar o nome completo, ele vai salvar só a primeira palavra. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir as configurações dele novamente e vou dizer que é o cateto B, mas vou deixar o B juntinho, tá bom? Por esse motivo. Ele não grava o nome da variável separado. Então, eu vou colocar aqui o B até maiúsculo para ficar fácil da gente poder compreender. Então, o cateto B agora ele salvou, tá tudo juntinho, tá vendo? Talvez até você já tenha tentado salvar aí o nome de um controle deslizante com um nome composto e percebeu que ele não salvou. Aqui eu vou dizer que é o cateto C. Pronto. Para a professora Maria, que você falou assim, uma coisa bem interessante, professora Graça. Você falou assim, quando eles são matemáticos, quando você fala, ele já entende o que é. Eu espero que você esteja me entendendo agora, professora Maria. Quando a gente fala catetos do triângulo retângulo, são os lados do triângulo retângulo. Fica tranquilo para a senhora assim? Professor, ela disse que ia dar uma saidinha e reiniciar. Não sei se já retornou. Não, tranquilo. Então tá, olha só. Aqui nós temos, então, os dois catetos, as medidas que vão trabalhar os dois catetos aí. Durante a semana, eu sugeri uma ideia do professor usar aqui, a ideia de um segmento de controle fixo, de tamanho fixo. Eu vou colocar aqui um ponto exatamente na origem do nosso sistema. Por quê? Porque aqui já tem um ângulo de 90 graus nos eixos. Então, eu vou deixar um ponto bem aqui no centro das coordenadas, que seria o nosso ponto onde vai estar o nosso ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, vou deixar ele bem aqui, um pontinho. E agora, eu vou criar um lado exatamente em cima do eixo X e outro lado em cima do eixo Y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui, olha, a ferramenta chamada aqui, ó, segmento com comprimento fixo, tá bom? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar, começando do ponto A, eu vou dizer para ele que o comprimento que eu quero
vai ser o comprimento do cateto B. Observe que a gente consegue colocar isso aqui no nosso controle deslizante, no nosso segmento de comprimento fixo. Então, eu vou definir aqui, olha, que o comprimento que eu quero nesse primeiro segmento é o comprimento do cateto B. E vou dar um OK aqui. Ótimo. Veja só o que acontece. Quando eu faço isso, olha só, o meu segmento tem realmente o comprimento do cateto B. Então, quando eu mexo aqui no meu cateto B, no meu controle deslizante, ele vai realmente influenciar o comprimento do cateto B. Eu vou deixar o cateto B de azul para ficar bom de enxergar. Pronto, está aqui. Ó. Então, mexendo aqui no controle deslizante, ele controla o tamanho do cateto B. Mas esse cateto eu gostaria muito que ele ficasse fixo aqui sobre o eixo X. Por quê? Porque com isso a gente consegue garantir esse ângulo de 90 graus entre os dois lados. Então, eu vou tentar uma coisinha aqui. Vamos ver se vai funcionar. Existe uma funçãozinha, uma ferramenta, que está bem aqui logo no primeiro conjunto, no segundo conjunto de ferramentas, aqui debaixo do pontinho, que é essa ferramenta aqui, ó, vincular ou desvincular um ponto. O que é essa ferramenta e para que ela funciona? Ela funciona para quando você quiser colocar um ponto especificamente sobre um local, sobre um outro objeto, para garantir que esse ponto seja pertencente a um outro objeto. Então, por exemplo, nesse caso, eu gostaria que o meu ponto B fosse um ponto pertencente aqui do meu eixo X. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já selecionei, vou selecionar a ferramenta aqui, vincular pontos, vou clicar, e olha só, quando eu passo o mouse sobre ela, vem a dica. Tá lá, olha. Selecione o ponto e então o objeto para vincular. Então, eu vou primeiro selecionar o ponto B e depois clicar no eixo X para que esse ponto B fique fixo aqui no meu eixo X. Legal? Então, vamos ver se vai funcionar. Vou colocar aqui, vou clicar no ponto B. Opa, ó, cliquei no ponto B, agora eu vou clicar aqui no eixo X. Ok. Perceberam que o eixo X atraiu o ponto B. Ó. E agora, quando eu tento retirar o ponto B daqui do eixo X, ele não funciona mais. Tá bom? Ele não funciona mais. Mas aí tem uma coisinha interessante também que aconteceu aqui, que ao eu fazer uma adesão do objeto, do meu ponto B, aqui no eixo X, o cateto B já não controla mais o ponto, tá vendo? Eu mexo aqui no meu controle deslizante e ele não controla mais o meu segmento. Ele perdeu a característica de segmento de comprimento fixo. Beleza. Por que ele perdeu essa característica? Porque a ideia de segmento de comprimento fixo é que você consiga movimentar uma parte desse segmento para qualquer direção. Ele quer que a única coisa que seja fixa nesse segmento seja o comprimento. Tá bom? Mas agora, como eu coloquei ele aqui sendo uma parte específica, um ponto específico do eixo X, o próprio GeoGebra já entende assim, ó, então ele não quer que seja de segmento fixo, de comprimento fixo, porque ele já está querendo que seja só nessa direção aqui do eixo X. Então, como é que eu vou fazer para poder contornar isso? Ainda usando o controle deslizante aqui do cateto B. Bem simples. Eu vou aqui, olha, vou selecionar o meu ponto B e vou vir aqui, olha, na coordenada X do ponto B, você pode fazer isso de duas maneiras. A que eu gosto mais de fazer aqui, ó, você vem na janela de álgebra, que o B está selecionado, dá 2 cliques aqui em cima do ponto B. Deixa eu ver aqui como é que nós vamos fazer aqui. Vou abrir as propriedades dele aqui, ver se vai dar certo. Ponto do eixo X. Não deu certo aqui a minha primeira tentativa. Porque ele não me ofereceu aqui as coordenadas. Vamos fazer de outro modo aqui para ficar fácil para vocês entenderem depois. Deixa eu apagar esse ponto B aqui. Apaguei o segmento. Vamos fazer um ponto B diferente aqui agora. Acho que vai ficar mais fácil assim. Eu vou definir um ponto B aqui, olha. Definir um ponto B. Bem que no meu campo de entrada, ele não está de novo lá em cima. Dá para vocês enxergarem o campo de entrada aqui embaixo ou
precisa que eu coloque ele lá em cima novamente? Deixa eu colocar ele lá em cima, porque a última vez ficou melhor lá em cima, não é isso? Ok, aqui em cima. Olha, vocês viram que eu tentei fazer com o segmento fixo, mas queria deixar o ponto sobre o eixo X, não funcionou. Então, eu tenho que tentar encontrar outra artimanha. Veja bem que a ideia, não programei essa parte aqui para poder fazer com vocês, mas corri o risco de fazer na hora. Então, acontece sempre isso aí. Vamos definir um ponto B, então, aqui, olha. Então, meu ponto B é B maiúsculo, igual, vou abrir aqui os meus parênteses para dizer quais são as coordenadas que eu quero do meu ponto B. Como eu quero um ponto sobre o eixo X, então eu vou dizer que a coordenada, o tamanho da coordenada X dele vai depender do tamanho que tiver aqui no meu controle deslizante B, cateto B. Então eu vou digitar ali, ó, na coordenada X do meu ponto B, eu vou digitar o nome do meu controle deslizante. A coordenada X vai ser o cateto B, e a coordenada Y vai ser sempre 0. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou garantindo que o meu ponto B vai ficar sempre no eixo X, porque eu já garanti que a coordenada Y dele é sempre 0. Então, eu vou dar um Enter aqui agora e o ponto B já vai aparecer aqui para mim. Na verdade, ele já está na tela aqui, ó, em cima do 16, aqui, olha, que é o valor do meu cateto B, tá bom? Vejam aqui como foi que eu construí esse ponto. Eu defini um ponto B igual, abri os parênteses, cateto B é o nome do meu controle deslizante, eu coloquei na coordenada X. E na coordenada Y, deixei o 0 para garantir que ele fique sempre em cima do eixo X. Dá o Enter e já apareceu o meu ponto B aqui definido. Vamos ver se ele vai obedecer ao controle deslizante aqui agora. Olha aí, ó, deixa eu marcar o ponto B aqui, deixar ele um pouquinho mais gordinho, para a gente visualizar ele melhor. E vou deixar ele aqui na cor vermelha por enquanto. Pronto, olha aí, mexendo agora o meu controle deslizante, que vai medir o tamanho do cateto B, eu já tenho aqui, então, o meu B obedecendo aí ao controle deslizante, tá bom? Então, eu posso movimentar o B diretamente aqui, ou eu posso movimentar o controle deslizante, que vai funcionar. Até aqui nessa parte, tranquilo para vocês? Como foi que eu construí o ponto B sobre o eixo X? Tranquilo. Tranquilo, professor. Maravilha. Vamos fazer a mesma coisa agora com um outro ponto C sobre o eixo Y. Agora eu já sei que não dá para usar o segmento de comprimento fixo, eu já vou definir aqui na janela, no campo de entrada, o meu ponto C diretamente igual eu fiz com o ponto B, tá bom? Só que agora eu quero um ponto que esteja sobre o eixo Y. Todos os pontos que estão sobre o eixo Y, a coordenada X dele é 0. Então já coloquei ali, a coordenada X vale 0, e a coordenada Y agora vai ser o valor do meu cateto C. Pronto, então já coloquei. Observe que quando você tem definido uma variável no GeoGebra, que você menciona o nome dela em algum outro ponto, algum código, ele vai sempre ficar nessa corzinha azul, tá bom? Para identificar que já é uma variável que está definida na sua construção. Então tá aí o nosso ponto C garantido. Vou dar o Enter e ele já apareceu aqui também, ó, o nosso ponto C. Vou fazer o seguinte, vou deixar esse ponto também um pouquinho mais grossinho, vou colocar ele de azul para diferenciar do ponto B, e agora vamos verificar aqui que ele também já obedece ao controle deslizante. Tá vendo? Então você pode movimentar o controle, ou pode movimentar o próprio ponto, que você vai ter aí os seus lados, o valor dele movimentando. Beleza. Então agora eu já tenho o ponto A, que é onde vai estar o meu ângulo de 90 graus, vou deixar ele também mais grossinho, para a gente poder estar analisando ele. Eu vou esconder, por enquanto, os eixos, ó, eu vou deixar os eixos e a malha escondidos, já tem os 3 vértices do nosso triângulo retângulo. O que eu posso fazer aqui agora? Posso fazer 2 coisas. A primeira delas, eu posso ligar com segmento, só que se você ligar os pontos através de segmentos, vocês vão ter uma surpresinha, que eu vou já mostrar para vocês que surpresa é essa. Deixa eu colocar esses segmentos aí um pouquinho mais espessos, para ficar bom de vocês olharem. Ops. Segmento, deixar eles mais fortezinhos. Pronto, deixei aí. Tá bom essa grossura? Tá bom de vocês visualizarem aí? Acho que tá bom, né? Perfeito. Sim. Maravilha. Beleza.
Então, vamos fazer o seguinte agora. Qual é a surpresa que você vai ter se você tiver feito essa ligação com o segmento? É que se você tentar colorir o interior do seu triângulo ou colocar os ângulos aqui dentro, vocês não vão conseguir. Por quê? Porque essa ferramenta de ângulo e de colorir só funciona para figuras fechadas na ideia de polígono. Quando você fecha a figura por segmentos, é como se esses lados não fossem literalmente fechados, tá bom? Ele entende que você quer fazer uma construção vazia, que não tem nenhum interior aí, que não tem nenhuma área garantida. Então, minha sugestão é que vocês usem a ideia de polígono para construir o triângulo aqui, não usem o segmento. Então, vou usar a ferramenta polígono, tá bom? Vou vir aqui um polígono qualquer, vou fazer a união dos pontos, mas usando a ferramenta polígono, porque vocês vão ter um efeito muito melhor, muito mais agradável. Olha o que acontece. A mesma coisinha que vocês poderiam fazer com os segmentos, vocês vão poder fazer aqui com o polígono, mas só que agora vocês têm um interior que vocês podem também manipular, podem colorir, pode deixar muito mais agradável de acordo com a necessidade de vocês. Legal? O que acharam dessa dica aí? Para poder... Vou até refazer a minha. Ok. Professor Antônio Clerto, me perdoe, eu não tinha conseguido perceber que o senhor estava presente. O senhor está aí ainda? Diga só um alô para meus meninos, por favor. Já foi. Ele acabou de sair. Eu não vi que ele tinha entrado, meu pai do céu. Fiquei de feio agora. Estava aqui na apresentação, na outra tela, e não percebi que tinha entrado. Não saí, não. É que eu estou falando do meu celular, estou em aula. Que bom, professor. Quer dar uma palavrinha para esses meninos? Eu até deixei aí uma mensagenzinha no chat, mas aqui é coisa rápida, tá? Porque deu um tilt aqui no computador do professor e eu aproveitei para entrar. Bom, é só agradecer aos colegas que estão no curso, ao meu nobre amigo José Filho e a todos que estão, as moças que estão atuando como monitoras, tá? E pedir um pouquinho de calma que ainda vou postar a última atividade. O problema é que sobrou serviço e faltou tempo para concluir tudo, tá? Então, mas eu posto daqui para sexta-feira a atividade que eu prometi, tá bom? E agradecer a oportunidade do amigo e dizer que a gente está junto no próximo projeto, que certamente eu vou estar coordenando, porque eu não tenho disciplina suficiente no semestre que vem, devo ter uma disciplina, e é isso. Agradeço de coração aí a grande oportunidade da parceria com o amigo e também aos nossos colegas que a gente teve a oportunidade de privar esses dias aí, ok? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Valeu, professor, muito obrigado, viu? Nós gostamos muito da sua parceria, tem sido muito rentosa, tanto para a universidade, quanto para mim, quanto para os nossos professores aqui também. Obrigadão. Tá certo. Muito obrigado, meu amigo velho. Valeu. Essa cabecinha branca não é de outra coisa, não, é de sabedoria, né? Não sei, cara, deve ser a quantidade de janeiros, né? Então tá ótimo. Boa aula para o senhor aí. Viu? Tá bom, muito obrigado. Um abraço. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Obrigadão. Pessoal, o professor Antônio Clerto é uma figura espetacular, viu? Olha a idade do homem, e o homem está estudando ainda, igual nós aqui ainda. Mas beleza, vamos continuar então aí. Então, vejam que a ideia aqui nesse momento era deixar a sua construção bem mais interessante. E aqui agora vamos testar, vamos mexer aqui, ó, movimentando os nossos catetos, olha, nós temos aí o nosso triângulo retângulo garantido, viu? Você pode movimentar ele à vontade. A única coisa que você não vai conseguir fazer é tirar ele do lugar nesse momento. Por quê? Porque nós estamos
tentando deixar esse ângulo de 90 graus garantido aqui no centro. Vamos agora fazer o quê? Inserir os ângulos dele. Você vem aqui na ferramenta de ângulos, deixa ela selecionada e clica no interior do polígono agora. Quando você clica de uma vez só no interior do polígono, a ferramenta ângulo já coloca todos os ângulos que você precisa para esse polígono aqui. Todo vértice que existir, vai colocar o polígono, o ângulo lá também. Então, já tenho aqui os 3 ângulos, eu vou ajeitar eles, eu vou tirar aqui o rótulo, tá bom? Vou deixar para colocar só o valor. Vou deixar ele pretinho, porque o ângulo na cor preta, ele fica mais visível, né, nas construções. Vocês podem fazer aqui muitas coisas dentro desses ângulos, nas propriedades, por exemplo, pode dar alguns critérios para ele, como aqui no estilo, por exemplo, vocês podem trocar a decoração. Quando vocês quiserem marcar aqueles ângulos, olha só, separadinhos pelo tipo de traços aqui, com um traço, 2 traços, quando estiver tendo que marcar ângulos que são iguais, congruentes, podem modificar esses estilos do ângulo, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui num tamanho 50. Olha só o tamanho que aumentou aí. Vou deixar tamanho 50 aqui para vocês. Vamos fazer o quê? Outra coisa que a gente pode fazer aqui Professor? Aqui. Sim. Pode falar. O meu ângulo só aparece pelo lado de fora. Isso. Era isso que eu ia falar para vocês agora. Outra coisa que vocês podem fazer aqui no ângulo é que, às vezes, quando você vai colocar o ângulo, ele aparece do lado de fora, do outro lado, que você não deseja. Você pode corrigir isso aqui, ó, no básico, vem aqui, ângulo entre quanto? Você troca eles para entre 0 e 180, que ele vai aparecer no lugar correto para você, tá bom? Então, quando ele entende de 0 a 180, às vezes ele fica de 0 a 360, às vezes ele fica no lugar que você não deseja. Aí você calibra ele para 0 e 180, que ele vai ficar sempre aqui no local que você deseja, pelo lado de dentro. Legal? Onde é esse ângulo entre quanto, professor? Clica com o botão direito sobre o ângulo para abrir a propriedade. Vai lá, pode clicar. Eu vou clicar aqui na... Botão direito. Isso. Dentro do triângulo, né? E dentro do propriedade. ângulo. Isso. Deixa eu abrir aqui, que não está... Aí, quando abrir as propriedades, você vai vir aqui na forma básico. Está bem aqui, ó, ângulo entre... Aí você vai deixar entre 0 e 180 graus. Que aí ele vai confinar ele aí dentro do seu triângulo. Ângulo entre tanto, o meu não apareceu não, para aí. Não, para aí. Qualquer dúvida... Propriedade, deixa eu tentar aqui, não apareceu de jeito nenhum. Abriu a janelinha propriedades aí? Abri, está aqui, ó, janelinha, eu cliquei dentro do triângulo com o botão esquerdo, não é isso? É dentro do ângulo. Com o botão direito, com direito. Dentro do triângulo com o botão direito. Não, escuta aí, é dentro do ângulo, não do triângulo. O ângulo que você criou, clica dentro dele. Tá bom? Qualquer coisa... Tá. Então tá aqui, vamos lá. Ok. De novo. Tá aqui. Aí eu clico dentro dele, propriedade... Troca para 0 e 180. Lá no básico. 0 e 180. Isso. Agora está pronto. Pode verificar que ele já está no lugar certo. Sim. Agora sim. Beleza. Maravilha. Aí, professor, deixa eu ver aqui. Não, pode continuar a aula. Ok. Eu já vou fazendo outras coisas aqui. Depois, na hora de tirar dúvida, eu posso ficar um pouquinho mais com vocês aqui. Agora, olha uma coisa interessante aqui, é que o meu ângulo está um pouco quebrado, tá vendo? O de cima aqui está 49,4 graus. O de baixo está 40,6 graus. Isso para mexer com os meninos não é muito interessante. É porque aqui é real, tá bom? Quando a gente mexe nos ângulos do triângulo retângulo, ele vai mostrar o ângulo real mesmo. Se você não quiser que ele fique aqui com esses quebradinhos, vocês vêm ali nas opções do GeoGebra, vem aqui no arredondamento, ó, e vai dizer que não quer nenhuma casa decimal, para ficar inteiro. Isso vai facilitar um pouco. Observe que agora ele arredondou aqui para 49 graus e o outro para 41 graus. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui também,
para vocês perceberem isso. Olha aí, ó. Ficou redondinho aqui os ângulos, ó. Bacana? E aí você pode controlar o tamanho dos seus lados através dos controles deslizantes aqui. E depois, a aparência, vocês vão malinando, vão deixando tudo muito interessante. Ok. E agora, como é que eu poderia fazer, melhorar Onde é que isso? mexe na fonte, homem? A fonte, vocês vêm aqui em opções, lá no menu, lá em cima. Opções. Opções, tamanho da fonte. Aí escolhe o tamanho que você quer ali. Tá, não, tudo Quando bem. você coloca o tamanho da fonte, ele amplia todas as escritas do GeoGebra aí, deixa bem grandinho. Ficou tudo gigante. Agora Isso. sim. Até aqui nós já temos construído o nosso triângulo retângulo, pelo menos de uma forma, né? Daria para construir de várias outras formas também. Mas vamos tentar fazer agora, por exemplo, uma demonstração aqui, uma construção que fosse possível demonstrar que o teorema de Pitágoras é válido. Qual é a melhor maneira de fazer isso, nesse caso? Seria vocês construírem aqui os quadrados sobre os lados de cada um desses, dos lados do triângulo. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos usar aqui agora a ferramenta polígono regular para criar esses quadrados sobre os lados. Então, vamos fazer aqui, polígono regular, aí eu clico em cima dos dois vértices, pronto, e ele vai me pedir quantos lados eu quero, eu vou dizer que é 4, pronto, já construí o primeiro quadrado aqui sobre a hipotenusa. Agora, vamos construir o quadrado sobre o cateto B aqui, ok? Veja, nesse caso aqui, ele me deu um quadrado mais para o lado de dentro do meu triângulo. Tá? O que eu vou poder fazer nesse sentido aqui agora para que esse quadrado não fique aqui pelo lado de dentro? Perceberam aqui que quando eu pedi para construir o outro triângulo aqui, o outro quadrado, ele construiu do lado que eu escolhi para dentro. Ótimo. Então, se ele faz isso, eu que tenho que dar um jeito de contornar essa situação e colocar esse polígono para o lado de fora. Eu vou fazer ficar visível novamente os meus eixos e usar aqui, por exemplo, essa ferramenta aqui, olha, de reflexão em relação a uma reta. Eu vou pedir para o GeoGebra refletir esse quadrado que ele desenhou para o lado direito, mas eu quero ele para o lado esquerdo. Vou pedir que ele faça essa reflexão. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, olha. Eu vou querer que ele reflita o meu polígono, vou clicar aqui nesse polígono POL2, tá bom? Em relação ao eixo Y, e clico sobre o eixo Y. Pronto, ele já copiou, ele já desenhou para mim aqui um quadrado do lado contrário. Bacana? Joia. E o que eu faço com esse quadrado? Foi direto. Bacana aí, então tá tranquilo. Eu acho que é por causa da posição que eu coloquei. Então deixa eu fazer aqui uma inversão. Eu vou pedir aqui o meu quadrado e colocar de baixo para cima. Só para verificar aqui se ele vai... Deixa eu apagar o meu polígono 2 aqui. E vou colocar o meu de baixo para cima. 4 lados, ok. Também funcionou, ele já foi para o outro lado. Bacana. Menos trabalho, né? Vamos agora no terceiro lado. Colocar aqui do A para o B. 4 lados, ok. Ele construiu para cima. Já aprendi agora que não vou querer ali. Eu vou colocar do B para o A. 4 lados, ok, ele já desenhou para baixo para mim. Maravilha, pronto. Já tem os quatro quadrados ali sobre o meu triângulo. Variando ali o tamanho dos lados, a gente varia também os quadrados. Olha aí, ó. Beleza. O que eu posso melhorar nisso aqui? Ao invés de pedir que ele mostre para mim aqui esse valor, esse nome POL2, eu vou pedir que ele mostre a área desse polinômio. Observe que o POL2, POL1 é o polígono 2, polígono 1. Esse número que aparece aqui do ladinho direito, eu já tinha falado outro dia, representa a área desses polígonos, desses quadrados. Então, eu vou selecionar esses polígonos aqui, vou vir aqui no rótulo e pedir para mostrar apenas o valor deles e não o nome. Pronto. E aí ele já vai ter aqui dentro deles o valor das suas áreas. Pronto.
Então, nós temos já temos um triângulo retângulo, já temos os quadrados sobre cada um dos lados. E agora, o que eu preciso? A gente pode esconder esse monte de pontos que nós temos aqui, de vértices, caso vocês queiram. Então, eu vou clicar aqui na família dos pontos, marcar todos de uma vez. Clico com o botão direito para abrir o menu e vou desmarcar essa opção de exibir objeto. Quando eu faço isso, eu escondo todos os pontos de uma vez só. Aí fica mais limpa a nossa construção. Fica mais interessante. O que mais que eu preciso fazer agora aqui para ficar funcional a nossa construção? Seria, por exemplo, pedir que esses polígonos aqui, esses quadrados, só apareçam quando eu queira. Então, eu posso vir aqui, olha, colocar uma caixinha de visualização, tá bom? Se você quiser colocar só uma, coloque. Se quiser colocar mais de uma, coloque. Uma para cada um. Eu vou colocar aqui essa caixinha e vou dizer assim, a legenda dela. Vou colocar aqui, mostrar quadrados. Pronto. Quando vocês vão fazer uma caixinha dessa, pessoal, vocês podem escolher aqui, ó, bem nessa caixinha de seleção aqui, logo abaixo do nome, selecione os objetos na construção ou escolha-os de uma lista, vocês vão poder escolher quais são os objetos que vocês querem que fiquem ligados a essa caixa de visualização. Então, eu vou dizer que quero o quê? O polígono 1, quero o polígono 2 e quero o polígono 3. Pronto. Então, esses 3 polígonos vão estar condicionados a essa caixinha de visualização. Vou mandar aplicar. Pronto. Agora, quando eu desmarcar a minha caixinha aqui, os meus polígonos vão desaparecer. Mas observem aí que quem desapareceu foram apenas os lados, o interior dos polígonos, tá vendo? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incluir também nesses polígonos aqui, então, todos as suas arestas aqui, os seus lados. Como é que eu posso fazer isso de maneira bem fácil? Eu vou mudar a cor desse polígono, desses 3 polígonos para verde, só para vocês verem uma coisinha legal aqui. Então, tudo que for desse polígono vai estar de verde. Então, quando eu abrir aqui essas propriedades dessa caixinha, vou colocar aqui, deixa eu fazer novamente a caixinha aqui para vocês sentirem o que eu estou querendo mostrar para vocês. Vou fazer uma nova caixinha, vou marcar aqui assim, vou colocar mostrar quadrado novamente. Quadrados. Quando eu abrir aqui, olha, a nossa janelinha, o que vai acontecer? Tudo que for verde vai estar referente a esses nossos polígonos. Aí você pode ir selecionando todos eles, todos os verdes aqui, para garantir que não vai ficar ninguém para o lado de fora. Então, eu vou começar pelo polígono 1, olha só. O polígono 2, que está verde. O 3. Cadê os segmentos que estão verdes agora? Olha aqui, o F está verde. O G. O H. Então, eu vou colocando só os verdinhos, porque eu já fiz a coloração deles, tudo iguais, para me facilitar essa localização. E vou incrementando aqui dentro da caixinha. Vou dizer que todos esses elementos, os verdes, estão condicionados a ficar visíveis apenas quando a minha caixinha ela também estiver marcada. Pronto. Eu acho que tudo que era verde aqui já está colocado. Olha aí. Exatamente. Então, eu dar o OK aqui agora. Ué, cadê minha caixinha? Desapareceu? Não ficou. Fiz o trabalho em vão. Meu pai. Isso acontece, professor. Aula ao vivo é assim mesmo. Professor Zé Filho, é porque ele tinha que colocar em aplicar. E o senhor foi fechar no X. É verdade, foi isso mesmo. Então, vamos fazer de novo. Quem não presta atenção, trabalha dobrado, né? Aqui o F. Como é ao vivo, não tem aquele negócio de avançar o vídeo, né? Para ficar rapidinho. Tem que ser mesmo no momento. Professor José Filho? Sim. Se você depois mudar a cor dos polígonos, essa configuração vai ser modificada automaticamente?
Sim, o GeoGebra entende, ele modifica à vontade para você. Aqui eu só modifiquei a cor para ficar mais fácil da gente poder localizar todos. Tá bom? Mas ele aceita as configurações normais. Então, olha só, quando eu desmarcar a caixinha, vai ocultar os meus quadrados ali. Então, a princípio, vocês podem trabalhar à vontade aí com os quadradinhos, com os catetos. Depois, se quiserem provar que o teorema do Pitágoras funciona, vocês podem fazer aparecer aqui os quadradinhos e pedir às crianças para somarem os dois quadrados menores e perceber que dá o quadrado maior. E aí, daí, vocês podem colocar uma caixinha de texto, tá bom? E deduzir aqui, então, que o A elevado ao quadrado é igual ao B elevado ao quadrado mais o C elevado ao quadrado. Ok. Bom, deixaria essa caixinha aqui, esse texto, do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Opa, onde é que eu deixar ela amarelinha aqui para vocês. E poderia condicionar ela também aqui a essa caixinha. Tá bom? Esse valor booleano. Observe que quando eu passo o mouse por cima da caixinha, ele me fala assim, valor booleano de. Quer dizer, valor booleano é uma variável que só aceita dois tipos de entradas. Ou é falso ou é verdadeiro. Tá. Então, observe que o nome dele é D. Tá bom? Tá aqui, o valor booleano D. Caso vocês queiram encontrar eles aqui na sua caixa de álgebra, na janela de álgebra, vocês vão encontrar aqui, ó, valor booleano D. E ele está como valor true. O que é true? É verdadeiro, né? Quem entende um pouco de inglês aí, eu não entendo muito bem não, mas aqui no GeoGebra eu sei que o true é verdadeiro. Então eu vou clicar nesse textinho aqui, olha, abrir a propriedade dele e vou dizer que ele tem uma condição para existir. Observe que eu mostrei como vocês podem colocar alguns objetos condicionados a essa caixinha de visualização, indo lá pela propriedade dela e fazendo uso das listas. Agora eu vou mostrar um novo jeito que vocês também podem fazer isso. Eu cliquei em cima do texto, deixei ele selecionado e vou vir aqui em avançado, ó, na aba avançado, condição para exibir objetos. Nessa caixinha aqui, eu vou colocar simplesmente o valor do D, tá bom? Quer dizer o quê? O que o GeoGebra vai entender? Vai entender que quando o D for verdadeiro, é para mostrar essa caixinha de texto. Quando o D for falso, ele não mostra. Então, eu coloquei só o D aqui, tá vendo? Só o nome da variável booleana, que é a minha caixinha de exibição. Vou fechar a propriedade aqui e veja que agora, tanto os quadrados quanto o meu texto está obedecendo a nossa caixinha de entrada. Tá bom? Foi uma hora já. Bem, então, tá aí, professor Giordani, pelo menos uma possibilidade nós temos aí, né, construída. O que acharam disso, galera? Muito bom, professor. Inclusive, amanhã mesmo, se eu tiver um tempinho, eu já vou refazer o meu. Certo. Bacana. Professora Graça, as professoras aí do Fundamental aí, ficou interessante para vocês essa construção aí, mesmo não tendo muito contato com essa matemática um pouquinho mais trabalhosa? Ficou, não, essa daí ficou bem compreendida. É uma que a gente já trabalha com ela, então ficou bem mais esclarecido. Quando o senhor começou a fazer, parece que a gente já tem intimidade, fica mais fácil de compreender. Maravilha, então. Que bom. Que bom. Excelente construção, professor. Muito bom. Joia. E aí vocês vão poder ver que vocês conseguem fazer muito mais demonstrações do Teorema de Pitágoras usando o GeoGebra, tá bom? Tem muitas delas. Professor Luciano, levantou a mão. Professor, eu me perdi, eu não estou passando bem, o meu troço ali fez mal. E aí eu tirei a atenção aqui um pedaço e me perdi da hora que o senhor construiu a caixinha. Eu consegui construir o triângulo, os lados do triângulo, deixar quase tudo. Essa parte dessa caixinha mostra quadrada aí, a partir daí eu não consegui. Eu passei mal, fui ali ver se eu conseguia botar o que está ruim para fora, e aí eu me perdi um pedaço aqui. Ô, professor, sinto muito aí pelo seu mal-estar. Mas o restante, até fazer
os lados quadrados, eu consegui fazer apresentando os valores. Essa parte da caixinha para frente, aí eu me perdi. Certo. Então, o que nós vamos fazer? Como nós Mas estamos eu pode aqui... esperar terminar a aula, professor, isso me tira a dúvida. Bacana. Então, depois do momento da aula aqui, eu fico um tempinho aqui e tiro a sua dúvida, tá bom? Eu mostro novamente para você. Combinado? Não, beleza, eu espero. Joia, maravilha, que bom. Então tá, temos aí nossa construção. Espero que ela ajude alguns de vocês. Há muitas habilidades que vocês poderão trabalhar com elas, tá bom? Com triângulo, não apenas com triângulo retângulo, mas com outros qualquer. Mas já foi aí uma possibilidade. Mais alguma coisa que vocês pensaram durante a semana que não foi possível fazer, que gostaria que a gente fizesse agora? Estamos no limite já aqui, o tempo finalizou às 20h30, mas a gente pode tirar alguma dúvida e falar mais alguma coisa, tá bom? Professor? Sim. Eu estava pensando, porque eu já coloquei essas atividades que eu tinha feito lá no GeoGebra Online, lá na minha conta, e aí depois eu fiquei me pensando o seguinte, seria interessante colocar alguma informação lá, eu não sei como que faz isso ainda, para orientar, por exemplo, um outro professor que vai trabalhar com esse material. Como que ele usaria a aplicação dessa habilidade lá na sala de aula dele? Ok, Entendeu? você pode colocar lá quando você vai incrementar a sua construção com texto, você pode colocar textos, você pode ir juntando os elementos que você desejar, e o texto é uma delas, que você pode colocar. Onde você colocou aquelas habilidades, o nome da habilidade, você pode colocar para onde ele pode utilizar, viu? Em que você pode utilizar. Tá Então certo, naquela abazinha lá embaixo, que é quando a gente vai estar adicionando, que adicionar aparece os lá do elementos. texto. Isso. Beleza, então. Maravilha. Cleane, levantou a mão. Professor, como é que a gente faz para, por exemplo, o carro, eu tenho a imagem de um carro, para trabalhar a quilometragem. Então, eu tenho um carro em cima de uma reta. Como que eu posso fazer para esse carro andar, né, nessa reta? Ele sair por exemplo, do percurso 0 e andar tantos quilômetros? Maravilha, professora, muito bem. Vou fazer o seguinte. Eu tenho uma atividade assim para me elaborar, eu já tenho o carrinho ali, já no jeito, mas eu não sei como fazer para... Certo, vou só fazer o seguinte aqui. Vou salvar essa construção. Eu achei ela muito bonitinha, não tinha feito ainda uma parecida com essa. Então, vou gravar ela aqui para depois a gente colocar lá. E, de repente, Tá fechando. se vocês quiserem utilizar ela lá nas habilidades de vocês, fique à vontade, tá bom? Então, já salvei. Vou criar um novo aqui. Com certeza. Eu tô por fora do papo de vocês. Eu perdi alguma coisa aí? Vocês estão conversando aí, me deixando de fora das conversas? Me fala aí, o que é de bom aí? Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos ver aqui se eu consigo... Só quer saber da frequência, professor. Eu não coloquei a frequência ainda, não? Oh, meu pai. Ainda não, professor. Olha aí. Tô querendo segurar vocês aqui, né? Sem frequência. Me desculpe. Eu coloquei ela aqui na minha tela e pensei que tinha colocado. Vamos lá, pessoal. Vou colocar a frequência aqui, porque o tempo normal já acabou. Aí, pessoal, o link da frequência. Por favor, assinem. E muito obrigado por terem ficado até esse momento aqui, tá bom? Agradeço mesmo de coração grande, coração aberto, coração de amigo mesmo, tá bom? E assim, a gente vai parar os encontros aqui, porque é programação prevista, mas o nosso grupo vai continuar funcionando para que a gente possa estar entrando em contato, verificando quem não está conseguindo fazer as atividades, dando suporte para vocês, tá bom? Acaba os encontros presenciais via Google Meet, mas no grupo a gente vai continuar trabalhando e dando informações para vocês o tempo inteiro, tá bom? Então, aqueles que precisar sair agora, meu agradecimento, meu abraço. Temos uma pessoa rapidão que eu gostaria que falasse para vocês aqui, não sei se ela está presente, deixa eu ver aqui, a professora Ana. Tá aí a professora Ana?
Ela disse que estava atendendo os meninos e não sabia se conseguiria entrar. Acho que ela não está aqui. Professor Gustavo está aí, ela tinha uma reunião, né, o Gustavo? Muito bem. Queria que ele desse uma palavrinha em nome da Uniteams aqui, mas depois a gente manda para vocês ou faz uma reuniãozinha extra para fazer os agradecimentos formais da universidade, tá bom? Vamos lá, então, fazer essa ideia que a professora colocou aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, viu, professora? Rapidão, como hoje professor, agradecendo assim essa parceria e essa parcela, né, de criatividade que o senhor nos deu a oportunidade de participar, né, muito bom. Agradeço demais, acho que sim, esse nome, GeoGebra, quando eu ver, vou ver o senhor na frente, tá, muito bom. Estou saindo porque o meu está em 1%, com certeza ele não segura mais, tá? Combinado. Então, muitíssimo obrigado, um cheiro. Com certeza nós vamos estar inquietando o senhor com as dúvidas, tá bom? Tchau. Até mais, muito obrigado. Viu? Obrigada, Graça. Tchau. Valeu. Eu vou ficar mais um pouquinho para poder atender a professora Cleane e depois tirar a dúvida do professor Elisione, tá bom? E depois, se alguém tiver mais alguma coisa, a gente pode também estar realizando. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, professor, se eu tenho... Eu tenho mais dúvida além dessa. Não, sim. Com o passar do tempo, a gente vai tentando atender todos vocês, tá bom? O que eu vou fazer bem aqui, então? Eu vou pegar um ponto, olha só, e vou colocar sobre o eixo X. Tá aqui, o meu ponto... Vou só inserir um ponto no eixo X aqui e fazer o seguinte. Eu posso até colocar... Deixa eu fazer aqui. Vou deixar esse pontinho aqui sozinho. Para que vai servir esse ponto? Vocês vão já perceber se eu conseguir fazer essa construção assim de última hora. Eu vou tentar colocar aqui, eu vou descobrir se eu tenho aqui no meu computador uma imagem de um carrinho, tá, professora Cleane? Me dá aí alguns... Ok. Imagens... Eu acho que eu tinha umas imagens de uns carrinhos que eu tinha separado para fazer uma aula de outra coisa, mas acho que eu não vou ter mais essa imagenzinha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui com uma outra imagem qualquer. Eu vou colocar uma imagem que vocês vão gostar. Bom? Bota um corredor. Eu vou colocar uma coisa que vive fugindo de vocês. Não sei se eu vou acertar, mas eu acho que eu vou acertar uma coisa que está fugindo de vocês o tempo inteiro. Olha só, vou colocar aqui essa imagem. Eita, esse é mesmo. Esse aí tá fugindo de todo mundo, meu amigo. Fácil de pegar ela não é. Pronto. Então, nós vamos E aí, professor, a professora nos ajuda a construir duas, né? Porque constrói do carrinho e trabalha com o sistema monetário também, construindo outra. Obrigada. Legal. Então, aqui nessa nota, quando vocês inserirem uma imagem aqui no GeoGebra, eu vou repetir o processo. Como é que a gente faz para inserir uma imagem, tá bom? Vou apagar ela aqui, ó. Deixa eu tirar essa grade, deixar só os eixos por enquanto. E vou deixar só o eixo Y também. Eu vou abrir a janela de visualização aqui, vou deixar só o eixo X. Eu vou aqui no eixo Y e vou esconder o eixo Y, tá vendo? Ó? Desmarcar a exibição do eixo Y. Pronto, deixei só a estradinha aqui do nosso carrinho. Nosso ponto A. Legal. Vem aqui nesse penúltimo menuzinho, imagem, tá bom? Inserir uma imagem. Aí você vai abrir aí a sua janela de imagens e você vai selecionar a imagem que você quiser. Tá bom? E ela vai aparecer para você aí. Pronto. Então, aqui está a minha imagem. Quando você clicar com o botão direito sobre a imagem para abrir as propriedades dela, pessoal, vai aparecer aqui uma coisinha chamada de posição. Olha só. Nessa posição aqui, ele vai te dar 3 cantos, tá bom? Da imagem. Olha só, deixa eu colocar aqui.
é o canto 1 e ele diz quem é o canto 1, que é o cantinho inferior esquerdo, tá vendo? Olha? Canto 2, está bem aqui marcadinho, é o canto inferior direito, e o canto 4 é o canto superior esquerdo. No meu caso aqui, eu tenho o ponto B aqui no inferior esquerdo e o C no inferior direito. E eu quero que esse ponto B aqui coincida exatamente com esse ponto A, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui na propriedade da imagem e vou dizer que o canto inferior esquerdo tem que coincidir com o ponto A que eu já coloquei lá. Então, vou marcar o ponto A aqui. E vou fechar. Observe que o GeoGebra já puxou a nota aqui para o ponto A. Tá bom? E eu vou deixar ela aqui alinhadinha. Pronto. De tal forma que se você pegar o ponto A e movimentar, você vai fazer com que a sua notinha também comece essa movimentação aqui. Só que tem o quê? Tem o ponto C, que ele está dependendo também de movimentar. Se você movimentar só o ponto A, olha o que acontece. O ponto C não sai do lugar. A sua notinha ou o seu carrinho vai estar grudado ali na sua imagem, no seu pontinho A, mas somente um ponto, só o canto esquerdo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos definir o tamanho dessa notinha aqui. Ela está aqui com 10 centímetros. Eu vou colocar ela menorzinha, vou deixar ela com 9 centímetros. Então, uma coisa que a gente pode fazer é condicionar as coordenadas do ponto C para sempre estarem modificando a partir da modificação das coordenadas do ponto A. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou abrir aqui as coordenadas do ponto C, olha só, vou marcar no ponto C aqui. Como o comprimento da nota é de, botar aqui, 1, 2, 3, 4 unidades, eu vou dizer que a coordenada x do ponto C seja o quê? Seja a coordenada x do ponto A mais 4. Porque assim, o tamanho da nota vai permanecer o mesmo tamanho e quando o ponto A se movimentar, o ponto C também se movimenta. Então, vou vir aqui no ponto C, tá bom? Eu vou marcar ali o nosso pontinho C. Deixa eu ver que eu dei uma travadinha aqui. Ok, marquei o ponto C. Vou trocar aqui, vou clicar aqui no ponto C e vou trocar a coordenada x do ponto C. Vou dizer aqui que a coordenada x do ponto C vai ser a coordenada x do ponto A. Olha como eu escrevi lá, ali na janelinha de álgebra. X do ponto A mais 4. Esse 4 é para garantir o tamanho da unidade, tá bom? O tamanho da nota. Então, se você quiser ela maior, coloque x mais 5, x mais 6, coisa parecida. E vou deixar a coordenada y do ponto C sempre em 0 para ela nunca sair do eixo x. E vou dar o meu enter aqui. Pronto. Observe, vamos ver se funcionou. Ó, observe que agora, quando eu movimento o ponto a nota se movimenta inteirinha, porque o meu ponto C agora depende do ponto A, está ligado no ponto A. Então, o C sempre vai ser as coordenadas x do ponto A mais 4 unidades. Então, sempre vai se movimentar à medida que você movimentar também o ponto A. Legal? Pronto. E agora vem a mágica que você estava esperando. Vou deixar o A aqui no 0. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Eu vou animar o meu ponto A. Tá bom? Vou clicar com o botão direito sobre o ponto A. Vou nas propriedades aqui, ou bem aqui em animar, olha só. Em animar. E você já vai perceber que a sua notinha já está caminhando. Perceberam aí? Excelente. Obrigada. Eu vou pegar o ponto A de novo, colocar no 0 aqui, ó. Vou deixar bem pequenininho aqui, ó. Deixa eu modificar. Meu GeoGebra às vezes está travando aqui. Vou colocar ele bem aqui. Vamos animar ele novamente. Olha, ele vai animando ali, ó. Às vezes mais devagar, às vezes mais lento. E onde é que você controla a animação dele ali? É aqui nas propriedades do ponto A. Você pode controlar aqui, ó, no avançado. Deixa eu ver se é aqui no avançado que você controla. É na álgebra, no estilo básico. Cadê aqui a velocidade dele aqui? Não apareceu a velocidade aqui dele.
Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Deixa eu desmarcar aqui essa animação dele. Já viu que tem uma maneira de animar ele aqui, ou você pode fazer uma animação um pouco diferente também. Você pode colocar um controle deslizante aqui, ó. Deixar ele como sendo um número, variando de 0 até o número maior que você queira que esse seu carrinho chegue, e vou colocar aqui até 1000, por exemplo. Incrementa ele de 0,1, por exemplo, e aí você vai fazer ele mudar sempre de pouquinho em pouquinho. Se você quiser ele mais rápido, incrementa de 1 em 1 ou de meio em meio. Ok. E aí você faz o seguinte, você pode dizer o quê? Que você quer que esse ponto A aqui tenha coordenadas, a coordenada X do ponto A seja o seu controle deslizante, por exemplo. Então, vou trocar aqui a coordenada X do ponto A, deixa eu ver se ele vai aceitar. Se não aceitar, a gente faz do primeiro jeito mesmo lá. Não aceitou aqui, deixa eu ver se eu consigo definir o ponto A de modo diferente aqui. Vou fazer um jeito diferente. Eu vou deletar o ponto A por enquanto e vou definir um ponto A aqui assim. A é igual... O X eu vou dizer que é o controle deslizante A e o Y vai ser o 0. E definir o meu ponto A novamente. E agora eu vou ver se essa imagem aqui fica condicionada ao meu pontinho A novamente ali. Canto superior, aqui eu vou dizer que é no A. Ficou pequenininho a minha imagem aqui, porque eu apaguei os pontos que não deveria ter apagado. Só baguncei aqui a construção. Vou dar um Ctrl Z aqui. Voltar para a posição original. Como foi feito sem aquele planejamento específico da atividade, mas pelo menos a gente consegue fazer a animaçãozinha dele com aquele pontinho. Depois eu posso fazer um videozinho um pouquinho mais explicadinho, professora, e colocar lá no nosso site também. Não deu certo aqui primeiro com o controle deslizante nesse sentido, tá bom? Mas viu que dá certo, que é possível fazer? Sim, professor. Mas aí, se o senhor puder gravar o vídeo, eu fico muito grata, porque, assim, é uma das construções que eu quero fazer em relação a quilômetros. Não, Obrigada. beleza. Eu vou anotar, já estou anotando aqui certinho, porque aí eu planejei ela direitinho para me colocar lá no sistema, no portal para vocês, tá bom? Mas já vimos que é possível fazer. Aí eu vou arrumar uma imagenzinha de um carrinho, bem belezinha, e vou gravar para vocês e deixo lá, tá bom? Aí quando eu tiver colocado, eu falo aqui no grupo que já está disponível e você vai e olha, tá bem? Bom. Aí o senhor vai colocar lá no portal, né? Lá no... Isso, coloca no site do curso. Tá bom, tá, obrigada. Beleza? E quando estiver pronto, eu aviso vocês e aí você vai lá e olha e vê como foi a construção. Eu vou fazer aqui, igual a gente faz aqui na aula, eu vou fazer e deixar para vocês lá, tá bom? Tá bom. Deixa eu tirar a dúvida do professor Elisione que está esperando aí. Elisione, vamos lá de novo naquela dúvida que você tinha. Ainda está aí ainda, soldado? Professor, ok, eu só vou abrir de novo lá, vou pegar aqui que eu salvei. Abrir daqui. Tá aqui. Só vou abrir bem aqui e abrir. Ok. Cadê meu pai? O chat. Pois é, eu queria a figura de novo. Eu salvei ela e não consigo abri-la. Como é que a gente faz, professor, quando a gente salva uma figura para abrir ela? Você vai lá em arquivo, abrir. Aí você vai procurar onde foi que você salvou ela. Está bem aqui, Teorema de Pitágoras. Então clica em cima dela e manda abrir.
Pois é, isso e não está abrindo. Não entendi. Não. Pois então, podemos fazer o seguinte, já que você não está encontrando o seu aí, você pode ver a gravação, então, por exemplo, voltar ali onde foi que eu mostrei certinho, né? E aí, e construindo, você pode construir do começo novamente. Não, vou construir do começo mesmo, porque... Ela não está aparecendo aí, talvez não salvou, né? Rapaz, eu acho que eu devo ter salvo e apagado, só pode, porque eu salvei e está lá no meu documento lá, Teorema de Pitágoras, que foi que eu coloquei. Mas na hora de abrir, não quer abrir de jeito nenhum. Talvez, então faz o seguinte. Vou parar a gravação aqui, aí você assiste a gravação e depois que assistir a gravação, você continuar com a mesma dúvida, você pode me chamar no WhatsApp que eu vou ajudar você especificamente, tá bom? Tá bom, professor. Eu vou chamar mesmo, porque eu vou ainda ter muita atividade para fazer, inclusive essa atividade a 6.2, por exemplo, eu não consegui fazer ela, que ele fala assim, né? Desenha um polígono qualquer, desenhei. Ensina um ponto P, faz o polígono. Fiz isso. Usando a ferramenta de rotação em todo, fiz também. Aí faço uma cópia do polígono com ângulo de 45 graus. Fiz, essa aí eu fiz. No fim foi a 3, a 6.3. Ensino ponto A, ponto B, construo os vértices de um hexágono. Essa eu não consegui fazer. Beleza. A gente pode depois pegar exclusivamente com você e fazer ela, tá bom? Porque o tempo já ficou um pouco avançado aqui para todos, mas não, tudo bem, professor, tudo bem. Eu agradeço ao senhor. O senhor tem sido uma pessoa muito paciente para explicar aí para a gente. Eu era um analfabeto aí na área de GeoGebra. Hoje eu fiz uma coisa, professor, que eu nunca tinha conseguido fazer. Eu fui fazer o roteiro, aí, inclusive, eu queria fazer um GeoGebra, mas não consegui ainda fazer o gráfico, né? Fazer os gráficos lá da habilidade 32 do 6º ano. Aí eu fui no Word, né, que eu consegui fazer tudo direitinho, rapaz, inseri os dados, fiz a tabela, inseri os dados e saiu perfeito. Isso daí, ó. Até isso o GeoGebra está me servindo. Bom demais, moço. Que bom. Ficamos felizes, viu? Então tá, galera. Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Muito que Deus obrigado. abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, agradecer imensamente, né, a participação de vocês. Mais do que cursistas, vocês se tornaram aí meus amigos, tá bom? Além daqueles que já eram amigos, fiz novos amigos nesse curso, tá bom? Uma bênção especial a cada um de vocês. E a gente vai se falando, tá bom? Não esqueçam da data do dia 20 de novembro. Vamos nos falando sempre no grupo, vamos nos manter contato, e aí eu vou começar já a verificar aqueles que estão conseguindo fazer as tarefas e vou enviando para vocês algumas sugestões ou coisa parecida, tá bom? Tudo bem para vocês? Boa noite. Boa noite, Tudo certo, professor. Tudo bem, boa noite. Um ótimo Obrigada curso. pela oportunidade. E obrigada a todos por persistirem, né? Chegar até o final do curso, apesar da correria. Verdade. Não desistirem, né, gente? Entregar as habilidades, garantir o certificado de vocês, né, amiga? Isso. É muito importante. Professor, a nossa gratidão a você pela oportunidade, pela paciência, pelo carinho de estar atendendo os professores, estar nos auxiliando nessa aprendizagem, né? Porque a gente vai precisar muito. Então, assim, a gente só tem gratidão e admiração também pela sua pessoa e pelo profissional que você é. Muito obrigado, Charlene. É um prazer muito grande, viu? E contar com vocês aqui nos auxiliando nesse curso foi, assim, muito bom. E espero que nos próximos a gente esteja junto novamente. Obrigadão, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.